Bom dia! Vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar as páginas 18 e 19 do livro didático. Nesse conteúdo de hoje, nós vamos ver uma coisa que com certeza você já conhece, você já pratica, você usa no seu dia a dia, mas talvez não conheça com esse nome. O conteúdo de hoje é sobre conjunções. Você já ouviu falar? Conjunções quer dizer que você tem uma palavrinha que vai unir duas orações. Calma lá, não são aquelas orações que nós fazemos, né? Falando lá com o Papai do Céu. Não são essas orações, não. Oração em língua portuguesa é quando algum conjunto de palavras está fazendo sentido e tem relação direta com o verbo. Então, nesse pedaço de frase temos uma oração. Em uma mesma frase podemos ter mais de uma oração, sempre juntando um verbo com o grupo de palavras que está relacionado diretamente a ele, ok? Nós temos aí no primeiro exemplo, na página 18, a seguinte frase: a claridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito. Nessa frase, nós temos duas orações, acompanhadas do verbo. Temos aí, a claridade nunca terminava, é uma oração, e temos a segunda parte da frase, que é a outra oração, que diz, ninguém podia descansar direito. Mas tem uma letrinha aí no meio que está fazendo a união das duas orações. Essa letrinha, que é uma letrinha E, ela é a nossa conhecida conjunção, tá? A conjunção, ela tem essa função, ela une duas orações, tá? Só reforçando o conteúdo, oração é uma parte, um trecho de uma frase que está relacionada diretamente a um verbo. Essa oração, ela pode ser uma única oração na frase toda, ou ela pode ter mais de uma oração na mesma frase. Quando existe mais de uma oração na mesma frase, ela precisa de algo para unir uma oração a outra, que é o que faz dar sentido à frase. E essa junção é feita por uma conjunção, ok? Então vamos lá, nós vamos aprender hoje que nós temos, na verdade, vários tipos de conjunção. Porém, hoje nós vamos conhecer 3 delas, tá? Que são as que nós vamos trabalhar nas atividades de hoje. Temos 3 conjunções, 3 condições de conjunções. Temos a conjunção que pode ser, está dando sentido à soma. Vou já explicar detalhadamente cada uma delas. Temos também a conjunção de oposição e temos a conjunção de condição, tá? Vamos lá falar sobre a conjunção de soma. Quando é conjunção de soma, ela dá a ideia de acrescentar algo, de adicionar algo na mesma frase, né? Por exemplo, eu vou tomar sorvete e comer pizza. Então, quer dizer que eu estou somando, né, uma oração a outra para fazer sentido, para contar algo que eu vou fazer. Então, a letrinha E, né, ela tem a condição de somar. Ela dá sentido de soma à minha frase. Quer dizer que eu vou realizar uma ação mais outra ação em seguida. Temos a condição de oposição. A condição de oposição, o próprio nome já diz, ele vai contrariar, né? Ele vai opor uma oração à outra. O terceiro exemplo é sobre condição, conjunção de condição. Nesse caso, ele só acontece se outra coisa acontecer também, tá? Ou uma vai acontecer independente da outra, mas sempre você vai perceber que tem uma conjunção que vai tá lhe dando essa ideia. Por exemplo, se eu tomar sorvete, eu não como pizza. Se eu comer pizza, eu não tomo sorvete. Então, esse se, ele dá essa ideia de que só vou tomar sorvete se eu não comer a pizza.
tá? Então dá uma ideia de condição. Eu tenho uma condição para que isso aconteça. Para que eu tome o sorvete, eu não posso comer a pizza, tá? Então, baseado nessas 3 conjunções, nós vamos realizar as atividades de hoje das páginas 18 e 19, ok? Vamos lá. Na questão número 1, nós vamos voltar lá para o primeiro exemplo que eu dei e vamos reler a frase. A claridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito. Observe as orações que formam essa frase. Ela é formada por 2 orações, onde a primeira é: a claridade nunca terminava, e a segunda: ninguém podia descansar direito. Aí você vai responder na letra A qual palavra une essas 2 orações. Você responde aí. Letra B: que sentido essa palavra estabelece entre as orações? Aí vamos ver aí nesse quadro o enunciado, né? Dizendo o que está relacionado a esse sentido. Sentido são palavras que estabelecem relações de sentido, como soma, oposição ou condição, e elas são chamadas de conjunções. Aí tem aí um exemplo. Os 3 irmãos pegaram o caroço de Tucumã e soltaram à noite. Um exemplo tirado lá da nossa lenda de como surgiu a noite. E tem a letrinha E em negrito, destacando, informando para você que ela é a conjunção, tá? Ela conjunção no sentido de soma, ela está adicionando, está dizendo que foi acrescentado algo, né? Os irmãos pegaram o caroço de Tucumã, mas não pegaram só isso. Eles pegaram o caroço de Tucumã e fizeram uma outra ação em seguida, que foi soltar à noite, tá bom? Então, nessa primeira frase, a claridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito, você vai dizer se essa letrinha ela tem qual conjunção, a conjunção de soma, a conjunção de oposição ou a conjunção de condição. Você vai marcar com um X a resposta correta, tá bom? Vamos lá para a questão número 2. Agora releia esta outra frase que também foi tirada da lenda como surgiu à noite. Se vocês a libertarem, ficará noite para sempre. Analisando essa frase, você vai responder na letra A. Qual a condição para que fique noite para sempre? Né? O que eles têm que fazer para ficar noite para sempre? Só acontece uma ação em consequência de outra, né? Então, você vai analisar a frase e vai responder. Letra B. Que palavra estabelece essa relação de sentido? Aí você vai marcar com um X. Se essa relação de sentido que você marcou na questão anterior, ele vai ser a palavrinha se, a palavrinha vocês, a palavra para ou a palavra sempre. Questão da letra C. Você vai reescrever essa frase trocando a palavra que você assinalou pela palavra caso. Mais uma dica para você identificar a conjunção. Se essa palavrinha que você vai marcar na questão anterior, ela for substituída pela palavra caso e ela não mudar o sentido, então uma está diretamente relacionada à outra e vai lhe ajudar a identificar essa conjunção sempre, tá? Qual tipo de conjunção você vai substituir. E você pode fazer adaptações necessárias para que essa frase fique organizada e escrita corretamente, tá? Organizando plurais ou gênero, você vai organizar a frase para ficar escrita corretamente. Vamos para a questão número 3. Você vai reler mais uma frase, tá? Também tirada da lenda como surgiu à noite. Letra A. A conjunção em destaque estabelece que relação de sentido? A frase é a seguinte: todos tinham muito medo da cobra grande, mas, mesmo assim, iam procurá-la. Esse mais, que é a palavra em destaque, ela está estabelecendo que relação? Relação de soma, relação de oposição ou relação de condição. Questão letra B da questão 3, página 19. Você vai reescrever esta frase
substituindo a condição por outra do quadro, mas observe, essa frase tem que manter o mesmo sentido. Essa condição, esse sentido, essa relação, mas ela pode ser substituída sem mudar o sentido da frase por quais dessas palavras ou por qual delas. Entretanto, a palavra nem ou a palavra caso, tá? E aí temos um quadro de orientações que diz assim: as conjunções são classificadas de acordo com a relação de sentido que estabelecem entre as orações de um texto, tá? Ele quer saber, ele está te informando que essas condições, elas vão dar um sentido para a frase de acordo com o que a frase quer dizer, né? Você vai juntar as orações e essa conjunção, pela conjunção você vai entender se essa conjunção ela está relacionada à adição, que são as conjunções aditivas, como já falamos anteriormente, que dá sentido de soma. Ela pode ser uma condição com sentido de oposição, que o nome é conjunção adversativa, tá? E temos também o sentido de condição, que é a conjunção condicional, tá? Para você reforçar o conteúdo, temos um exemplo de cada uma delas. A conjunção aditiva, um exemplo: ouviu a lenda e ficou triste. Ele adicionou uma ação à outra. A conjunção adversativa, que é a que dá sentido de oposição, ela diz assim: ouviu a lenda. Ela ouviu, mas ela não entendeu a história. Então, é uma situação de contrariedade, de oposição. E o terceiro exemplo, que é o exemplo das conjunções condicionais, que diz assim: se ouvisse a lenda, saberia como a noite surgiu. Se, né? O se é a conjunção que vai dar esse sentido de condição, tá? Analisando esse quadro, essa tabela de informações, vamos dar continuidade ao exercício. Vamos lá para a questão de número 4, onde você vai reescrever as frases unindo-as por uma conjunção conforme o sentido indicado entre parênteses, tá? Tem aí duas frases, né? Observem que são duas frases. Ela tem um ponto seguido e a frase, o ponto seguido e uma outra frase. Você vai eliminar esse ponto seguido e você vai adicionar uma conjunção concordando com o que está solicitando no final da frase entre parênteses. Letra A. Mário leu o livro. Ele sabe como a história termina. Você vai eliminar esse ponto e vai acrescentar entre as duas frases, para que elas se tornem orações de uma única frase, uma conjunção com sentido de adição. Letra B. Giovana ficou triste ontem à noite. Ela está feliz agora. Nessa situação, você vai adicionar uma conjunção de oposição. Letra C. Os alunos pedem autorização. Os pais concordarão. Aí você vai organizar a frase e vai acrescentar uma conjunção de condição, tá? Uma conjunção condicional. E vamos, enfim, para a questão de número 5, que pede para você completar as frases de acordo com o sentido da conjunção em destaque, né? Ele está em destaque, ele está em negrito. Você vai completar a frase, tá? Você vai criar desde que faça sentido no início, na primeira oração da frase, né? Vamos lá. Letra A. Ele só ganhará presente se... Você vai entender esse se, ele é que tipo de conjunção e vai criar um complemento para essa frase. Letra B. Ele ganhou o presente. Contudo é conjunção de quem? Analisa, né, e completa sua frase concordando com o início dela. E letra C. Ele ganhou o presente e... Aí também fica a seu critério. Você vai ver como completar essa frase, não esquecendo que tem que botar a conjunção, aproveitar a conjunção que está aí e preencher a frase, completar a frase corretamente, tá bom? Então realize aí todas as atividades que você conseguir.
Quando finalizar, até lhe dou uma dica, você vai assistir o vídeo, já realizando as atividades, dá uma paradinha no vídeo, faz a questão, dá andamento no vídeo, pega um pouquinho de explicação e vai fazendo, acompanhando o vídeo, que fica mais fácil, tá bom? Caso você continue ainda com dúvidas, aguarde que já na sala virtual nós vamos sanar essas dúvidas e vamos fazer as devidas correções, tá bom? Não esqueça de acessar sempre as trilhas e assistir os vídeos do guia de estudo. Já mando o link para você e te aguardo na sala virtual.